Fala galera, beleza? Bruno Alecrim falando e continuando com o nosso curso de CorelDRAW. Nesse caso a gente vai falar sobre a barra de ferramentas, onde eu vou apresentar as principais ferramentas dessa barra. Eu não vou falar detalhadamente de todas, primeiro porque algumas não são tão importantes e outras também elas são tão importantes que merecem um vídeo específico para tratar mais detalhes sobre a ferramenta. De qualquer forma, eu vou pincelar aqui quais são as principais e existe muita coisa interessante que a gente vai apresentar nesse vídeo. Beleza pura? Quero apenas fazer um comentário, caso nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira. Deixe sua contribuição também, é apenas um clique, é critério de qualidade para o Google, cara. A gente só pede porque todo vídeo passa pelas mesmas métricas de qualidade. Então, se você puder retribuir com a sua curtida, vai ajudar a gente bastante. Muito obrigado mesmo. Clique. Show de bola. Vamos lá. Então, estamos aqui no Illustrator, no caso, CorelDRAW. Desculpa pela confusão, é porque eu tenho o hábito de trabalhar mais com o Illustrator, por isso que eu confundo. Então, acontece isso ainda. Beleza. Estou aqui no Corel e a primeira ferramenta que a gente precisa saber, logicamente, é a ferramenta de seleção. Basicamente, é a ferramenta que a gente utiliza para selecionar objetos. Lembrando que você pode clicar aqui e sempre que tiver esse pontinho aqui, você vai ter ferramentas adicionais. Repara que eu coloco o cursor, ele já vai mostrando quais são as próximas ferramentas disponíveis. Beleza. A próxima ferramenta que vale a pena a gente considerar é a ferramenta Forma. Justamente essa. Ela faz da seguinte maneira, permite a gente fazer algumas edições bem interessante nos objetos que a gente cria aqui, como por exemplo quadrado, polígono. Então, a ferramenta Forma, eu vou colocar o cursor aqui, ó, repara que ele me permite ajustar justamente o quanto redondo é as quinas dessa forma, desse quadrado no caso, né? Bem interessante, isso é interativo e dinâmico, eu posso fazer e depois ajustar, bem bacana mesmo, tá? A primeira questão que você faz. Segunda, a mesma coisa, seleciono outra forma, no caso essa. Eu vou botar aqui, repara que o cursor no meio, ele já vai me permitir distorcer a forma, né? Criar mais, no caso, transformar na estrela, basicamente, né? Daí me permite distorcer, fazer umas formas bem interessantes, tá vendo? Bem interessante, basicamente, pegando as formas originais que o Corel te permite criar, com essa ferramenta Forma você consegue fazer essas customizações, digamos assim, gerando resultados bem legais. Quando você visualizar uma setinha, você também pode clicar nela e vai te permitir você fazer digamos que, variações ainda mais complexas, gerando formas bem interessantes apenas com a ferramenta Forma, lembrando que você pode clicar nela e você vê variações de distorção que você pode ver com a ferramenta parecidas, não necessariamente a mesma ferramenta, mas são parecidas, beleza. Não vou entrar no mérito das demais porque não são tão relevantes, sim, quando eu não falo relevante, não seja que seja uma ferramenta importante, mas não são essenciais, digamos, para o dia a dia. Beleza. Show de bola. Próxima ferramenta, a ferramenta cortar e faca e borracha, tá? A ferramenta cortar basicamente é como se fosse a crop, ou corte demarcado do Photoshop. Basicamente tem esse ícone, você vai fazer um quadrado, vai definir a área que você quer, aperta Enter e ele vai jogar o restante fora, no caso aqui, ó. Aperta Enter, joga o restante fora. Não sei porque da primeira vez não funcionou, mas funcionou agora, isso que importa. Ctrl Z aqui novamente. Na verdade, lembrei, porque eu acho que eu peguei a ferramenta corte e ele pegou essa ferramenta daqui. Se eu pegar só aqui, por exemplo, apertar OK, mais uma vez, a primeira vez parece que não funciona, né? Funciona da segunda. Beleza. Essa é a ferramenta de corte. A ferramenta de faca também é bem simples, você basta fazer uma linha, ele vai cortar o objeto, separa o objeto em pedaços, né? Pegar aqui novamente, selecionar o objeto aqui, pegar a ferramenta de faca e vou fazer um corte aqui, se por exemplo. Repara que ele já até mostrou uma linha ali como preview. Repara que agora o objeto foi cortado ao meio, bem simples também. Ctrl Z, ferramenta de borracha, como você já pode imaginar, você vai simplesmente selecionar a ferramenta borracha aqui e vai apagar, certo? Está lá o objeto que você apagou ali, beleza pura? Bem simples também, show de bola. Aí, logicamente, ferramenta de zoom e ferramenta de enquadramento na mãozinha para você arrastar. Lembra que a tecla de atalho é até o botão do scroll, você aperta e segura, então não precisa vir usar a ferramenta de mãozinha, nem a ferramenta de zoom, que o próprio botão de scroll, né, a barra de rolagem, rodando para um lado ou para cima, ou diminui. Lembrando, Ctrl mais ou Ctrl menos também é o nível de zoom, então você não precisa usar essa barra de ferramentas, essa ferramenta nem de zoom, nem de mãozinha, beleza. A ferramenta bastante utilizada aqui é a ferramenta Bezier ou caneta. As duas são muito parecidas. Você basicamente vai criar um ponto e você vai clicar e você clica e arrasta e você vai fazendo pontos com esses controles aqui, né, que você pode editar posteriormente. Então você imagina, eu fiz aqui
esses 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, né? E cliquei fora, está aqui a minha curva que eu acabei de criar, né? E você pode simplesmente clicar 2 vezes aqui e habilita a ferramenta, a maneira de edição, modo de edição por pontos. Cliquei 2 vezes em cima da curva, né? E permite você reposicionar e editar, bem prático também. Beleza pura. Ferramenta Bezier, né? Que eu já falei, e junto com a ferramenta de seleção. Beleza? Tranquilo. A ferramenta aqui de mídia artística, bem interessante também para você fazer. Essa aqui é basicamente, deixa eu deletar essa curva primeiro. Essa basicamente é para você fazer traços mais artísticos. Esse traço aqui, por exemplo, onde você pode escolher o perfil do traço. Bem interessante para você fazer ilustrações mesmo, até utilizando caneta, aquelas canetinhas, né, óticas, mas você pode fazer com mouse também, tá? Então, bem interessante, gera resultados bem legais, tá? Então, vale a pena você experimentar com parâmetros aqui de você ajustar, bem interessante. Vou pegar essa aqui, por exemplo, aqui, ó. Então, ele faz ele faz uns traços bem artísticos, bem legal, tá? Vai lá. Então, uma ferramenta interessante para você fazer esses traços, como a gente acabou de ver aqui, artísticos, interessantes pra caramba. Aí depois a gente vem em ferramenta de forma, de uma maneira geral, retângulo, né, bola e formas variadas. Só que um detalhe importante, tá? Quando você faz, repara que você pode distorcer, né? Para você manter a proporção, você aperta Ctrl, tá? Bem interessante, ele vai manter a proporção. E se você quiser fazer a partir do meio, você faz com Shift. Então você faz a partir do meio, com Shift. E se quiser do meio e com a proporção fixa, você aperta Shift e Ctrl. Bem interessante também e bem prático, tá? Então deixa eu apertar aqui, seleciono aqui, vou deletar essas aqui. Só para facilitar aqui a nossa visualização das coisas. Beleza pura, então já vimos aqui essa ferramenta, polígono, tal, aquela coisa toda. Lembrando, quando você selecionar uma ferramenta, antes de você criar, você pode especificar aqui parâmetros para essa ferramenta, a estrela, por exemplo, a quantidade de pontas que você quer na estrela, entendeu? Bem interessante. Pode transformar a estrela no splash, bem legal também, Ctrl Shift para manter a proporção, show de bola. São as ferramentas mais utilizadas. Aqui você pode brincar aqui, experimentar formas básicas. Quando você clica aqui em formas básicas, por exemplo, já tem aqui umas formas definidas, tá vendo? Bem interessante, lembrando com parâmetros das formas básicas também. Quando você quer selecionar a seta, por exemplo, selecionar uma seta, existem vários tipos de seta e tal que você pode customizar também. Lembrando que você tem os parâmetros para você editar a seta. Então, são formas variadas que você pode utilizar aqui, explorando cada uma delas. Eu acho que é desnecessário vir detalhando cada uma delas, que é bem intuitivo, tá? Você seleciona, vê as opções que aparecem aqui em cima, experimenta. E sempre quando você visualizar alguma coisa do gênero aqui, no caso tem uma bola vermelha, você clica e você repara que já tem uma maneira interativa de você ajustar parâmetros dessa forma, o que gera resultados bem práticos e bem rápidos, bem interessante. Toda vez que você clicar no objeto e tivesse, você pode experimentar clicar nesses pontos para você customizar eles. Nesse caso aqui não tem, mas esse tem, tá vendo? Então é bem interessante você poder experimentar isso, né? Bem legal. Com essa aqui, por exemplo, que seleciona aqui e vem aqui, ó, e você pode fazer essas variações, como eu já mostrei, né? Bem interessante, tá? Então, bacana pra caramba. Continuando, tem a ferramenta de texto, bem simples, tabela também, para você construir tabela, ferramenta de texto. Existem variações, esse tipo de ferramenta, por exemplo, eu vou criar uma aula exclusiva para tratar texto, porque existem muitas variações importantes que você precisa entender para trabalhar com texto adequadamente. Da mesma maneira, para você criar tabela, né, a gente vai gravar aula sobre isso. Beleza. Aí tem ferramenta de dimensão para você fazer cota, basicamente, né? Você vai pegar cota de um lado para o outro aqui e vai definir cota, bem legal, ele já coloca aqui, repara que ele já colocou aqui as medidas. Lembrando, a ferramenta de cota também, você tem parâmetros para você especificar aqui, bem legal também você customizar no caso. Beleza. Ferramenta de interatividade, de sombra interativa no caso, você vai pegar o objeto, vai clicar na sombra e você vai criar uma sombra do objeto, bem bacana. Você vai regular aqui a opacidade do objeto, bem interessante. Para você criar sombras no objeto, repara que a sombra já fica como parâmetro embutido, digamos assim. E como eu criei aqui a cota também está atrelada ao objeto, então ele já
automaticamente já vai definindo ali o novo parâmetro de cota. Isso é bem conveniente. Se você define bem direitinho, configura direitinho as cotas, e você vai mudando o tamanho do objeto, ele já vai atualizando o tamanho da cota. Isso é bacana quando você faz trabalho de arquitetura, projeto de produto, enfim, alguma coisa do gênero. Você pode desativar, desabilitar isso aqui. Você pode clicar em gerenciador de objetos, aí você vai ver o objeto que está selecionado aqui, grupamento de sombra, grupo de sombra, né? Você pode clicar com o botão direito, separar a sombra. Repara que a sombra foi separada, pode deletar basicamente assim, tá? Bem tranquilo para você também estar fazendo essa configuração. Show de bola. Aí continuando aqui, ferramenta transparência, você pode clicar no objeto e definir a transparência do objeto, bem prático com os parâmetros que você pode estar regulando aqui a inclinação da transparência e essa variação mesmo, né, da transparência. É bem interessante e bem interativo você experimentar, né, a ferramenta de transparência e a ferramenta de sombra. Ambas funcionam dessa maneira interativa. Completando aqui, a gente entra no modo de cor, basicamente conta-gotas. Então, repara que eu vou pegar aqui a cor, essa cor ciano, né? E quando eu clico, depois ele já vira aqui o baldinho de tinta, eu vou pegar para preencher. Bem prático, tá? Agora, eu não vou entrar no mérito das cores também, porque existe uma série de variáveis importantíssimas que a gente precisa entender sobre cor, e a gente vai gravar uma aula específica. Cor, preenchimento, degradê, essas coisas assim, a gente vai abordar em outras aulas, então, no caso. Beleza pura? Então a gente tem aqui a barra de ferramenta com as principais funções. Lembrando que quando você tem esse íconezinho, você clica e tem opções adicionais. Além disso, colocando o cursor em cima, você tem o nome e a tecla de atalho. Interessante caso você queira explorar uma ferramenta específica, até para você procurar no Google lá, por exemplo, espiral. Como é que funciona a ferramenta espiral do Corel? É uma maneira bem prática de você aprender pontualmente sobre uma ferramenta. Interessante porque você vai achar tutoriais e artigos especificamente falando sobre essa ferramenta, bem bacana mesmo. Então, essa é a barra de ferramentas, bem interessante. Eu já falei em outro vídeo, acho que eu não falei ainda nesse vídeo, só para completar, uma dica importante, quando selecionar uma ferramenta, olhar aqui em cima, se eu já falei, me desculpa, tá? Mas eu só quero trazer essa informação. Beleza pura, essa é a barra de ferramentas, espero que tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe, a sua curtida também é muito importante, critério de qualidade para o Google, então muito obrigado se você puder retribuir com a sua curtida, e fique ligado no próximo vídeo que a gente vai entrar mais a fundo. A gente está apenas começando aqui na nossa empreitada, tem muita coisa interessante para a gente falar sobre o programa, beleza? Espero uma vez que tenha contribuído. Se contribuiu, a gente deixa sua curtida e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!